Enquanto Jesus ainda falava, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém. Em João capítulo 18, verso 10, nós entendemos que foi Pedro quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Olhe para cá. Alguém que já caiu de bicicleta? Muita gente. Caiu de árvore? Os adolescentes, as crianças de hoje não sabem o que é isso, que não dá para cair do PlayStation. Não tem como cair do PlayStation. É impossível quase cair do PlayStation. Cair do celular. Mas eu me lembro que eu deveria ter mais ou menos 13, 14 anos. E eu tinha uma Monarch azul. Monarch azul. Daqui, querido. Eu lembro que eu tinha uma Monarch azul, obrigado. E a rua da nossa casa não era asfaltada. E a gente apostava corrida e estava muito sem graça, porque todo dia fazia a mesma coisa. Alguém teve uma ideia: por que a gente não põe uma rampa? Porque aí a gente salta a rampa, é uma aventura a mais. E aí colocou um tijolo, pôs uma tábua, e a gente saltava. Passaram-se 2 dias, alguém disse: a gente já sabe fazer isso, vamos colocar 2 tijolos. E eu era o maior da turma, sempre fui maior. Mas um dia, sem me avisar, eles colocaram 4 tijolos. E eu vim na maior velocidade. Me lembro como se fosse hoje, que eu não esperava por aquilo. E eu saltei muito alto. Na mesma hora, enquanto eu saltava, e aí veio tudo em câmera lenta, a minha vida passou num filme. E uma música veio na minha cabeça: I believe I can fly, I believe. Eu lembro. E eu caí no cascalho. Cheguei em casa todo arranhado, todo ferido, pedaços faltando para todo lado. Quando você é criança, você é adolescente, se você teve o privilégio de brincar como eu na rua, ou de brincar com seus amigos, e a nossa geração tem muito disso, a gente tem algumas marcas, né? A gente sempre tem algumas marcas, que talvez nossos filhos nem tenham. Eles estão tão protegidos dentro de uma bolha, principalmente a geração desta pandemia, que dificilmente eles vão ter as marcas que nós tivemos. O tempo vai passando e a gente começa a se aventurar cada vez menos. Porque quanto menor você é, mais aventuras você faz. Quanto mais infantil, quanto mais a falta de conhecimento, de maturidade da vida, mais você se arrisca. E aí a gente vai crescendo, vai passando o tempo, e nós nos ferimos menos por fora. Porque é nessa hora que você percebe que a gente começa a se ferir por dentro. Porque ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Uma das grandes verdades que eu aprendi ao longo dos meus anos de ministério, que não são muitos, é que Deus prefere te ferir do que te perder.
Uma outra coisa que eu aprendi, principalmente ministrando para casais, é que Deus te fere na área que Ele vai te usar. Deus te fere na área que Ele vai te usar. Todos nós que estamos inseridos num contexto ministerial, de liderança, de pastoreio, temos as nossas feridas. Algumas já estão cicatrizadas, outras sangram até hoje. Tem gente aqui nos assistindo ou nos ouvindo, e isso tem sido falado desde ontem, e que você está com o coração sangrando, porque foi esfaqueado com palavras afiadas. Você está sangrando porque o seu coração foi esfaqueado com atitudes afiadas. Uma das palavras mais difíceis no dicionário de um pastor chama-se ingratidão. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Aprender a conviver com a ingratidão sem ser ferido nem sempre é possível. Porque não dá para colocar uma couraça na alma. Não dá para blindar o coração como nós gostaríamos. E brilhantemente foi o conselho do pastor Estevão. 40 anos de ministério, ele disse: guarde o seu coração. Não é o que foi dito, é quem disse. Ouvir isso de um homem que tem tamanha bagagem e história, não é apenas uma teoria, é prática de vida. Eu preciso me atentar para isso. Mas ao mesmo tempo, eu não posso me fechar ao ponto de não me entregar ao relacionamento e de vez em quando me permitir ser ferido mais uma vez por pessoas que insistentemente eu tento ajudar, mas elas reagem com ingratidão. Eu tenho 15 anos que eu prego, e na nossa igreja apenas 1 ano e meio de igreja. O que eu vivi em 1 ano e meio de igreja, quando eu olho para pastores que estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos à frente de uma igreja, eu fico imaginando: Senhor, como esse ser humano conseguiu sobreviver? Como suportou a pressão e o peso até chegar aqui? Serve de inspiração para todos nós, por isso eu gosto de sentar para ouvir. Talvez você não tenha muitas feridas ou marcas ou cicatrizes no corpo, mas muitos de nós as temos na alma. E daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso. Eu não vou de forma alguma fazer aqui uma exegese desse texto, até porque eu nem sei o que é exegese. Mas eu preciso compartilhar com você algumas coisas. A Bíblia Sagrada diz que na última Páscoa, que Jesus celebra com os seus apóstolos, Ele vai converter a Páscoa em ceia. Dos itens que estavam na mesa, incluindo o cordeiro com ervas amargas, Jesus só se utiliza do pão e do vinho, porque o cordeiro agora é Ele. Enquanto Ele está ali, Jesus diz: aquele que me trai está à mesa. E Jesus lava os pés de Judas, porque Jesus, no início do Evangelho, ouve insistentemente na sua tentação Satanás dizendo: dobre-se, se ajoelhe, adore. Jesus nunca se prostrou por adoração, mas se curvou por amor. Ele se prostra aos pés de Judas, dizendo: você pode não querer ter mais parte comigo, mas eu nunca vou deixar de ter parte com você. Jesus agora está, depois desta ceia ou da Páscoa, no Getsemane, a prensa da oliva. Um processo físico vai acontecer em Jesus, que a ciência chama de hematidose. Seus poros se dilatam e agora grossas gotas de sangue e suor são derramados. Jesus está com a sua alma angustiada até a morte. Os apóstolos dormem, Jesus se sente só, e aí de repente Jesus levanta e diz: o traidor chegou, ele está à porta.
Judas sai capitaneando uma turba lá de dentro de Jerusalém. Jerusalém está na Páscoa, tem 3, 4, 5 vezes mais a sua população. Mas a cidade está dormindo. Mas alguns homens, soldados do templo, com tochas, paus, agora começam a caminhar pelas ruas estreitas de Jerusalém, aquelas ruas de pedra. Naquele silêncio da noite, ouve-se o tropelo dos cavalos, dos pés das pessoas, e agora um grupo se reúne para poder ir buscar Jesus como se fosse um malfeitor. Ele sai por um dos portões de Jerusalém, atravessa o vale de Cedron, sobem num monte chamado Monte das Oliveiras, onde está o jardim do Getsêmani. Quando eles estão chegando, Judas está à frente, e Judas avisa que com um beijo ele vai dar o sinal de quem é o Cristo. Apesar de ser noite, ter tochas, um pouco escuro, um pouco nebuloso, não dá para enxergar direito Jesus, talvez era uma pessoa que se vestia tão comum, parecia tanto com os outros, que Judas tem que identificá-lo com um beijo. E quando Judas beija Jesus, Jesus não diz: traidor, ingrato, eu fiz tudo, eu te amei, eu ando com você tem 3 anos, eu investi minha vida em você. Não, Jesus diz: amigo, amigo, amigo. E aqui eu quero começar, porque Jesus, na noite em que ele foi traído, ele perdoa. Na noite em que ele foi traído, ele parte o pão. Na noite em que ele foi traído, ele amou. Na noite em que ele foi traído, ele lavou os pés. Na noite em que ele foi traído, ele curou a orelha de Malco. Porque você não pode deixar que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Você não pode deixar que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Jesus diz: amigo, o que você fez? A que vieste? E naquele tumulto todo, naquela confusão, os ânimos se acirram. A Bíblia diz que Pedro, que estava com uma espada, que inclusive foi autorizado por Jesus a carregá-la, ele desembainha a espada. Só que Pedro é pescador, ele mira o pescoço, e ele é horrível de espada. A Bíblia diz que ele vai, e quando ele passa a espada, talvez porque estava um pouco escuro, ou porque na confusão, no tumulto, ele passa a espada, e aí ele arranca. A palavra decepar aqui, no texto, João fala decepar, é arrancar para longe, é jogar fora, é cortar completamente. E Jesus, no meio daquilo tudo, sendo traído por um amigo, no meio da confusão, quando os soldados apareceram a eles, perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. Eles caíram no chão, com tanto poder que há nesta palavra, eu sou, porque é assim que Deus se apresenta lá em Êxodo, no Antigo Testamento, quando Moisés vai a Faraó. O Faraó queria saber o nome de Deus, ele disse: meu Deus é eu sou o que sou. Por isso que você lê na Bíblia Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Senhor, eu sou o mestre, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Jesus vai dizer: eu sou no Getsêmani. Eles caem. Aí Jesus disse: eu poderia pedir miríades de anjos. Não, ninguém toma a minha vida, eu entrego ela. Só que antes de Jesus ser preso e de que tudo se concretize, no Getsêmani de Jesus, ele percebe quem foge, quem beija, quem fica. Por isso, de vez em quando Deus leva a gente nas prensas, porque a seleção é feita aí. Malco, que acabou de chegar para manietar e prender Jesus, acaba de receber um milagre. Ele é servo do sumo sacerdote. Eu queria estar na sala do sumo sacerdote quando Malco voltou, porque esse moço está sendo treinado para fazer parte de uma instituição religiosa de séculos, que vem professando a fé de Abraão, e agora tem toda uma estrutura rígida, religiosa, com dogmas, com paradigmas, com protocolos, com estudo. Malco também estudou, ele é servo do sumo sacerdote, provavelmente está na escala também para ser um deles. O que Malco contou para o sacerdote? Como foi essa experiência que ele viveu? Como que isso aconteceu? Pedro fere Malco
com uma espada. Agora olhe para mim. Quem é que está errado, Malco ou Pedro? Quem é que está errado? Malco ou Pedro? Olhe para mim. Malco está lá em nome do sumo sacerdote. Eu não sei qual a idade dele, mas ele está há muitos anos estudando a Torá, estudando as regras da religião. Ele está lá representando o sumo sacerdote. E Malco está lá em nome de Deus. Porque para ele Jesus é um herege. Jesus é um homem que vai causar tumulto, confusão. Ele veio dizer que os fariseus, os judeus, os saduceus estão todos enganados. E Jesus veio agora para combater todo espírito de religiosidade. Malco odeia Jesus sem conhecê-lo. Mas ele só está repetindo o que a religião ensinou para ele. Do outro lado eu tenho Pedro, que tem uma espada que nem sabe usar. Jesus nem pediu para que ele usasse, mas em nome de Jesus, em nome da religião dele, em nome da fé dele, em nome da crença dele, ele vai ferir alguém. Então um discípulo de Jesus, em defesa de si próprio e da sua fé, fere outro que também está lá em defesa da sua fé. Jesus não feriu ninguém, porque nenhum de nós somos feridos pelo Evangelho ou por Jesus, mas somos feridos pelos seus discípulos. No processo, na caminhada do nosso ministério, algum discípulo de Jesus, de maneira equivocada, talvez até acreditando que está fazendo a coisa certa, vai machucar você. E uma pessoa ferida, ela fere alguém, e se ela sangra, ela suja alguém. Somente pessoas saradas curam. Somente quem entendeu o propósito de uma ferida pode curar alguém. Enquanto nós defendemos princípios, há cura. Quando a gente começa a defender a religião, nós podemos nos ferir no processo. Hoje, eu quero falar qual que é o propósito das feridas. Gente, nenhum sofrimento é neutro. Se você analisar as Sagradas Escrituras, você vai perceber que nenhum sofrimento é neutro. É pedagógico. Quando Deus não muda algumas circunstâncias, é porque Ele está usando essas circunstâncias para mudar você. Deus não é teólogo, Ele é pedagogo. Tudo que Ele permite, Ele tem lições para te ensinar. Já prestou atenção que na escola você estuda as lições e faz a prova? Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. E dói muito mais do que você imagina. E uma coisa que eu aprendi agora nesse 1 ano e meio à frente da igreja, talvez seja o que os profetas aprenderam: quando Deus quer alegrar a igreja, Deus alegra o pastor. Quando Deus Ele quer quebrantar a igreja, Ele quebra o pastor. Parece que há uma conexão espiritual tão forte, tão poderosa nesse processo, que o primeiro a sentir, o primeiro a viver, o primeiro a entender é aquele que está à frente. E não tem outra maneira disso acontecer. Na condução do dia a dia, dentro das nossas limitações, Deus permite que alguns de nós sejamos feridos. E como isso dói. Não há neutralidade em nada que Deus permite na sua vida. Nada que acontece na vida de um pastor, de um líder, é neutro. Ou você sai do processo maduro ou apodrecido, ou você faz disso uma lição ou uma prisão. Porque não é o que te aconteceu, é quem você se tornou. Mais forte, mais robusto, fortaleceu os músculos da sua fé ou te dilacerou. Podemos nos ferir por causa de consequência do pecado, decisões erradas, talvez por inúmeras outras coisas, por pessoas que nos ferem, mas eu também entendo que o próprio Deus permite algumas feridas, por menores que sejam, com a intenção de nos ensinar. Quando eu estive em Roma,
Alguém já foi em Roma? Eu já fui em Roma. Eu fui em Roma. Aliás, eu já estive em 21 países. Se Paraguai contar, 22 países. Eu nem sei se Paraguai conta, mas... A primeira vez que eu fui no Paraguai, eu pedi ao pastor, que a gente foi numa caravana, eu falei, deixa eu dar uma palavra aqui no ônibus. Tá bom. Quando eu terminei, falei, agora eu sou um pregador internacional. Pronto. Chupa essa manga, Satanás. E fiz um cartãozinho, conferencista internacional. Quando eu estive em Roma, lá tem uma escultura de um leão, talvez o maior leão já esculpido na história. É de Michelangelo. E é interessante que, na época em que ele se propôs a fazer essa escultura, algumas pessoas que se aproximaram, inclusive aqueles que davam as notícias da época, acharam incrível. Foram lá um tempo antes, tinha uma pedra, agora tem um leão. A mulher perguntou para ele, como é que você transformou uma pedra em leão? Ele disse, é simples, eu só retirei da pedra o que não parecia um leão. Deus não trabalha colocando, Ele trabalha retirando. É por isso que o ouro vai para o fogo, para retirar. Você sabe quando é que o artesão sabe que a prata está pronta? Ele pega a prata, coloca no fogo, tira do fogo e olha para ela. Coloca no fogo, olha para ela. Coloca no fogo, olha para ela. Sabe quando é que ele sabe que está pronto? Quando o rosto dele reflete na prata. Até que alguém olhe para você e diz, eu vejo Deus na sua vida. Um dia eu disse assim, escrevi na rede social, reputação se faz com maquiagem, caráter só com cirurgia. Alguém disse, pastor, não tem cirurgia para caráter. Eu falei, você não conhece Deus. Quando eu digo Deus prefere te ferir do que te perder, os comentários são, Deus não fere ninguém. Foi Jó quem disse, é Ele quem faz a ferida. E é Ele quem cura. E muitas coisas que eu vivi e que você viveu, nunca teremos explicação para elas. Eu morei fora do Brasil 3 anos. Foi difícil, foi doloroso. Longe de todo mundo, longe de todos, sem viajar. O ministério não prosperava, a igreja não crescia. E um dia, depois de um ano, eu falei, Deus, por quê? Ele disse, estou te escondendo. Falei, de quê? Ele fez assim, Mas assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando em seu favor. Feridas têm propósito. Olhando para o texto, quais são os propósitos de uma ferida? Primeiro, as feridas nos ajudam a selecionar pessoas. As feridas nos ajudam a selecionar pessoas. Olhe para cá. Malco está seguindo Judas. Malco tem Judas como líder nesse momento. Malco tem Judas como o capitão que vai à frente de uma missão. No desfecho, no corte, na ferida, no toque de Jesus, o Malco olha para Judas e diz, não sigo você nunca mais. Talvez somos enganados por projetos, distrações, pseudos projetos. Gente que se aproxima e tem interesse de usufruir dos benefícios que você tem, ou daquilo que você tem no seu talento, ou não sei, de qualquer coisa. E aí Deus permite algumas coisas, algumas circunstâncias, para fazer seleção. Quem você segue? Você nunca prestou atenção que de vez em quando tem gente que some?
Nós precisamos parar de reclamar de quem foi e começar a celebrar quem chegou. Eu tenho uma palavra de Deus para 2 pastores que entraram aqui. Até hoje você está... Não planeje o seu futuro com quem te considera passado. Já foi? Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus fazia acepção de pessoas? Jesus fazia acepção de pessoas? Lógico que não. Você acha que Jesus amava a multidão? Amou a multidão ao ponto de morrer por ela. Jesus olhou para todos e disse: são como ovelhas sem pastor, e sentiu compaixão delas e multiplicou pães e peixes. Diga comigo: Jesus amava a multidão. Agora, para comer com ele, dormir com ele, andar com ele, ficar com ele, era multidão? Eram quantos? 12. Só 12. E para entrar na casa de Jairo? E na transfiguração? E para orar no Getsêmani? 3. E para deitar aqui? Quem ouve seu coração, pastor? Porque não tem a ver com quem você serve, tem a ver com quem você faz aliança. Pare de investir em certas pessoas, comece a investir nas pessoas certas. Amor é entrega, não é troca. Você não precisa conviver com quem você tem que amar. Você só precisa servir essas pessoas. Cuidado com quem você compartilha o seu coração. Cuidado com quem você compartilha os segredos da sua alma. Algumas feridas vêm para nos mostrar com quem devemos estar, ficar, ou de quem nós devemos nos despedir. Olha para mim. Quem estava com Jesus na tentação? Quem estava com ele lá? Ninguém! Mas como é que os apóstolos escreveram? Um dia Jesus chamou um deles e disse: eu vou te contar um dos piores momentos que eu vivi. Eu fui tentado. O diabo estava lá. Você consegue imaginar Jesus abrindo o coração? Quem é que ficou com Jesus no diálogo dele com a mulher samaritana? Quem ficou? Quem ficou? Quem ficou? E quem é que escreveu sobre isso? João. João, vou contar só para você. Mas a gente precisa ter alguém para contar as nossas tentações. Porque é melhor você confessar uma tentação do que ter que confessar uma queda. Você precisa de alguém para colocar o dedo no seu nariz e dizer assim: você está errado. As feridas servem para isso. Selecionar quem a gente segue, com quem a gente convive, quem a gente põe dentro de casa. Segundo, as feridas nos fazem ver os livramentos de Deus. Como assim, pastor? É para Malco estar morto, só que a espada não arranca o pescoço, é só a orelha. Era para você ter morrido, mas Deus permitiu apenas uma ferida, só para você perceber o quanto o mundo espiritual está trabalhando contra você e o quanto tem livramento de Deus para a sua vida. Eu me lembro que eu estava voltando, eu estava na igreja, eu estava pregando no Bispo J.B. Carvalho. E aí, eu preguei sábado à noite e tinha que pregar domingo à noite. E eu tinha um compromisso em Caldas Novas domingo de manhã. Eu peguei o carro, saí de Brasília, fui em Caldas e estava voltando para Brasília. Estava no banco do passageiro, dormi. O motorista foi ultrapassado por uma carreta, desgovernou e nós entramos numa vala. Nós capotamos a 140 por hora. Acordei com a pancada. Pá! Plum! Fui batendo o carro, capotando. Quando o carro parou de cabeça para baixo, e aí o sangue quente, aquela agonia toda, eu saí de uma janela, o motorista saiu de outra, eu falei: eu estou vivo! Que
eu olhei para o carro e falei, meu Deus. Daí a pouco chegou a ambulância. O médico veio, o médico me empurrou, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Aí ele falou, cadê o cara que estava aqui? Eu falei, fui ele, deita, 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 deita. Deita que você não está bem. Eu falei, tá bom. Aí deitei, ele começou a me apertar, falou, tá doendo? Eu falei, se apertar mais um pouquinho vai doer. Aí ele me colocou na ambulância. Já andar de ambulância? É maravilhoso quando você não está doente, quando você não tem nada, né? Aí eu fui deitar, e minha mulher do lado, pensando, será que o seguro de vida está pago? Ela pensando. Ela não falou nada não, mas... Cheguei no hospital, fiz todos os exames. O médico disse, rapaz, eu estou impressionado, porque pela situação do carro. Sabe por que eu não morri? Porque eu deitei o banco. O teto desceu até na minha cabeça, eu deitado. Se eu tivesse sentado. Aí fui embora para casa, alegre, glorificando a Deus. Falei, que aleluia, eu estou bem, eu estou vivo. Aí caiu a ficha, eu falei assim, peraí. Hoje é domingo, sexta, tinha que renovar o seguro do carro. Eu esqueci. Meu carro valia 70 mil reais. O cara pagou 15. Só para ficar com o chassi e o motor. Mas eu fiquei numa revolta. Deus disse, você está preocupado à toa. O diabo ia ceifar sua vida. A ferida foi só para você entender o tamanho do livramento. Se você está vivo, é porque você foi muito mais forte do que aquilo que te feriu. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você está vivo, viva. Se você está vivo, viva. Terceira coisa, as feridas revelam nossa fragilidade. As feridas revelam nossa fragilidade. Olha aqui para mim. Malco representa o sumo sacerdote. Malco tem status, ele tem trabalho, tem relevância. Ele tem acesso à maior autoridade religiosa do país. Ele tem força, ele tem soldados. Ele tem muita gente a favor dele. Ele é a maior autoridade naquele jardim. Ele tem poder, ele tem escudo, ele tem soldado, ele tem espada. Mas acabou de descobrir: eu sangro. Eu sangro. Quando a ferida vem, ele percebe: não sou super-homem. Eu sou vulnerável. Um pescadorzinho de nada, sem status, sem nada, um Zé Ninguém, lá da Galileia, um coitado que não sabe usar espada, um itinerante que vive andando atrás desse herege. Ele conseguiu me ferir. Cadê minha estrutura? Cadê minha autoridade? Cadê meu poder? Cadê meu status? A ferida vem para me mostrar o quão vulnerável eu sou. Chama dependência. Me joga no chão. Eu sempre gostei de ser itinerante. E no congresso do pastor Josué, 1000 casais. Pregava e arrebentava. E aí contava altas histórias. Pregava, o povo aplaudia, tirava foto, vendia livro. Eu ia embora para casa. E ficava remoendo aquela vitória. Agora eu volto para a igreja. O cara que está na igreja não quer saber onde você pregou. Um dia eu falei: pastor Josué, fala para mim, melhor definição de pastor. Ele disse: pastor é resolver problemas que as pessoas criam para você. Não, do nada, eu estou de boa, o cara arruma um problema e fala: pastor, resolve, eu tenho que tirar férias. Gente, o quanto nós somos vulneráveis. A ferida te mostra que o seu diploma, que seus idiomas, que a sua teologia Ei, pastor, pastora, você não é super-homem nem mulher maravilha. De vez em quando a gente sangra. Quando o sangue quente corre, você fala: meu Deus. Tem gente aqui dentro, o Espírito Santo está falando no meu coração isso aqui. Presta atenção.
Eu já passei por isso. Eu morava no Brasil, tinha um salário alto. Vendia bem. Quando eu fui para fora, eu perdi tudo. Perdi salário, perdi tudo. Eu voltei a viver pela fé. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Tem hora que Deus vai tirar tudo. Para quê, pastor? Para sobrar Ele. Porque a fé, ela é gerada no ventre da crise. É por isso que às vezes a ferida vem para revelar a nossa fragilidade. Aparentemente Malco tem tudo sob controle. Ele planejou. Ele é líder. Mas perdeu o controle da situação. Quarto, olhe para mim. As feridas nos aproximam de Jesus. Parece simples, mas para Malco não é. O que Malco foi fazer no Getsemane? Prender Jesus. Porque ele está lá com ódio de Jesus. Olha para mim. Sem a ferida, Malco jamais deixaria Jesus tocar nele. Ele odeia Jesus, ele não quer, ele está longe. Quando vem a ferida, vem o toque. Vem o toque. Mas eu estou tão vulnerável, eu estou tão miserável, que a única coisa que me resta é me aproximar dele. Ei pastor, como é que está a sua vida de oração? Talvez estejamos como o irmão do filho pródigo, que não conseguiu dançar com a dança do irmão, mas estava no campo trabalhando. Não chama o pai de pai e diz: eu te sirvo, eu sou escravo, eu sou servo. O Senhor nunca me deu nada e eu estou trabalhando. Ele tem intimidade com a obra do Pai, mas não conhece o Pai da obra. Jesus está muito mais preocupado com a mesa do que com a lavoura. Talvez Deus permite uma ferida para parar tudo, para te esconder, para te trazer para perto. Os rabinos contam que antigamente, quando uma ovelha se dispersava, fugia o pastor, quando a encontrava, ele machucava a perna dela, para que ela não fugisse mais. Só que ela machucada não anda, o pastor põe no ombro e vai tratando, e vai curando. Quando ela está bem, que coloca no chão, nunca mais ela sai de perto, porque ela não consegue mais ficar sem o cheiro do pastor e a voz dele. O que Deus tem que permitir para que eu volte ao quarto da oração, para que eu pare de considerar o meu ministério mecânico, automático. Vai fazendo. As feridas nos aproximam dele. Quinto, olhe para cá, isso aqui é importante. Estou caminhando para o final. Fala assim: povo falso. As feridas nos afastam do passado. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. As feridas nos afastam. Decepara aqui, depois você pode olhar no original. Eu não entendo nada de grego, eu vi no Google. É arrancar completamente, ou arrancar, ou jogar para longe. Acha para mim Jesus no escuro, procurando o pedaço da orelha de Malco. Jesus é o Criador. Quando quer curar um cego que não tem mais globo ocular, ele faz o que fez no início: cospe no chão, faz barro e está tudo certo.
Ele não precisa dos pedaços que ficaram para trás para recomeçar algo novo na sua vida. Escute. Tudo que Malco aprendeu foi com essa orelha. Toda a lei que ele estudou foi com ela. Ele usou ela até aqui. Foi bom, foi benéfico, foi maravilhoso. Ele usou, ele precisou, foi Deus quem deu. Está tudo certo, mas em algum momento se foi. Caiu no chão, sujou. Ei, existem pedaços de nós que não nos pertencem mais. Para de insistir. Para de insistir. Filipenses 3, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço. Deus não precisa dos pedaços que ficaram para trás. Tem coisa que não faz mais parte de você. Ah, mas era bom, porque foi bom. Eu sei, foi, passou, acabou, era ótimo, foi bom, foi maravilhoso. Mas Deus quer construir algo novo. Ele é um Deus de coisas novas. Você lembra em Juízes, quando Sansão mata o leão? Lembra disso? Eu acho interessante que tem gente que fala que a Bíblia não tem ironia. Você já leu o texto? Juízes 14. E Sansão matou um leão com a mão. Rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Você já rasgou um cabrito? Como que rasga um cabrito? Ele mata o leão e deixa o leão. Diz que quando ele volta, a frase é: e saindo Sansão do caminho para ver o corpo do leão. Quem ajudou ele a matar o leão foi o Espírito Santo. Pare de voltar a coisas que Deus te ajudou a matar. Pare de procurar por lugares e coisas que Deus já te ajudou. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Inclusive podem ser lugares virtuais. Tem coisas que ficaram para trás. Acabou. Eu não sei, talvez um dinheiro que você perdeu, um relacionamento, um divórcio, eu não sei, não deu certo, a igreja fechou, o ministério, eu não sei, mas tem coisa que acabou. Acabou. E aí eu não posso me perder com a perda. Eu preciso trocar o luto pela luta. Eu preciso olhar e fazer disso não uma prisão, mas uma lição. As coisas velhas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sexto, as feridas forjam o nosso caráter. O Salmo 119, o salmista diz: o sofrimento foi bom para mim, porque me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Jó 42:5, eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Seus piores dias te preparam para os seus melhores momentos. Não tem outro jeito do oleiro trabalhar em você a não ser te amassando. Tu és pó. Você pode transformar isso numa cadeia ou numa escola. E sétimo, aqui eu encerro. As feridas cicatrizadas, elas geram autoridade. Cicatriz é credencial. Cicatriz é credencial. Na área que Deus vai te usar, Ele vai forjar uma cicatriz em você. Quando eu me casei 25 anos atrás, eu passei um processo muito doloroso. Pastora Neidinha, muito doloroso.
Minha esposa ficou depressiva. E no auge da nossa crise, depois de meses e meses e meses e meses lutando, sem que ela encostasse em mim, um dia ela disse: eu não amo mais você e eu quero que você vá embora dessa casa. Sabe quando foi isso? Quando eu comecei a pregar para casais. Ministério não é para qualquer um. Depois de 2 anos, Deus restaurou o nosso casamento. O milagre aconteceu. Hoje eu estou pregando para gente que está passando um processo tão difícil, você não consegue ver saída. Mas é isso que vai te dar autoridade. Tomé entrou na sala e disse: eu só creio se eu tocar. Jesus disse: não tem problema. Não são mais feridas, são cicatrizes. Quer pôr a mão aqui? Sabe o que é isso aqui, Tomé? Eu venci. Ele foi ferido. Até Deus foi ferido. Grave isso. Jesus é o nervo exposto de Deus na cruz. O amor é sofredor. A maior declaração de amor do mundo não terminou em flores, terminou em cruz. Amar é morrer todos os dias. As feridas geram autoridade. Olhe para mim. Conheço gente que fica esperando o tempo para ver se cura. Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário. Está na hora de correr para Ele. Ele é o único que entende as nossas feridas. Essa semana eu preguei na quarta-feira sobre Jesus cuspindo na língua de um homem que era surdo e ele não conseguia falar. Só que Jesus não faz isso na frente da multidão, Jesus retira ele, porque o que Jesus vai fazer é tão constrangedor que ele precisa afastar aquele homem das pessoas. Você já leu sobre Jesus chegando em Gadara? Leia com carinho. Está escrito claramente que a única pessoa que desceu do barco é Jesus. Está escrito isso. Até porque era de noite, madrugada, o cara está pelado, endemoniado. Ele vem de dentro do sepulcro gritando: quem é que desce? Ninguém. Só Jesus. Está escrito. Quando Jesus põe o pé aqui, o cara levanta lá. A Bíblia diz que Jesus liberta um homem, lembra disso? Os demônios vão para os porcos, olha para mim. Quando a cidade chega, está escrito, o homem estava em sã consciência, em sã juízo, sentado, e vês, ele estava o quê? Diga comigo, vestido. Se só Jesus desceu do barco, quem vestiu ele? Quando a cidade chegou, só Jesus tinha visto as feridas dele. Quando o samaritano se aproxima do cara que está no chão, ele tem azeite e vinho, mas sabe qual a primeira coisa que ele faz? Ele ata as feridas. É por isso que Deus tira pessoas de perto de você, porque nem todo mundo vai ter maturidade para ver você sangrar. Nem todo mundo vai entender o seu processo. Porque o pastor às vezes é como uma borboleta, não precisa de um milagre para se tornar lagarta em borboleta, ele só precisa de um processo. E você está se tornando cada vez mais forte, cada vez mais perto dele.
E talvez você não entenda hoje, mas como eu li no Salmo, lá na frente você vai olhar para trás e dizer: foi bom, eu precisava. Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário. E grave isto: não existe vida sem dor, mas não existe dor que dure toda uma vida. Para de recolher os pedaços que ficaram para trás e não deixe que a ferida de uma noite escureça todos os seus dias. Quem que já disse para Deus alguma vez assim: Deus me usa? Quem disse? Já disse? Ô, arrependimento, né, irmão? Eu encerro em 5 minutinhos. Eu tenho muitos testemunhos, muitas histórias, muitas, do meu casamento, do meu nascimento, tem muitas. Mas para eu entrar no ministério mesmo assim, eu nem queria. Meu pastor me obrigou a fazer seminário, eu era muito novo, eu nem queria aquilo. Mas um dia eu falei: não, eu apaixonei pela Bíblia, eu falei: vou pregar, eu vou ser pregador do Evangelho. Um dia eu falei: Deus me usa. Aí começou o processo de Deus na minha vida. Comecei a pregar, mas sabe quando você se dispõe a ser algo e ninguém reconhece, ninguém enxerga isso em você? É doloroso. Eu andei em Goiânia, em todas as periferias de Goiânia e nas cidades ali em volta, de carona. Eu me lembro de voltar a pé para casa debaixo de chuva, porque não me deram uma carona e nem o ticket para eu pagar o ônibus, nem uma coxinha lá na lanchonete, nada. Eu debaixo de chuva, molhei minha Bíblia, pus o terno na cabeça, voltei para casa chorando. Filho pequeno. Eu já estava cansado, falei: Deus, se o Senhor vai me usar mesmo, confirma comigo, o Senhor me dá uma casa? Que eu morava num barracão assim de 3 cômodos, de favor. Eu falei: me dá uma casa, o Senhor me dá uma casa, porque é uma maneira que eu vou ter que entender assim, que o Senhor está fazendo algo, é uma confirmação. Eu orei na terça-feira de manhã, cheguei à noite na igreja, pastor Raimundo Nonato, lá do Ceará. Pensa num baixinho, gente boa. Ele me procurou, falou: rapaz, eu descobri que você tem um lote, você nunca me falou nada. Eu falei: o senhor quer ajudar a pagar as prestações que está atrasada? Ele falou: não. Há 1 ano atrás eu reuni empresários da igreja, a gente gosta muito de você, e nós decidimos no nosso conselho fiscal que o dia que você comprasse um lote, a gente ia fazer uma casa para você. Eu falei: que é isso? Foi rápido. Na outra semana começaram a fazer, e foi fazendo. Lembra que tinha uma notinha de R$1 verdinha? Crianças na igreja punham no meu bolso. E fui ganhando, aí construí, levantei a casa, 130 metros, não é muito grande. Aí laje, telha, madeiramento, telha, muro, janela, porta. Quando eu estava na fase de acabamento, eu fiz outra oração. Ai, Deus, eu estou cansado de viver de esmola. Você pode dizer isso comigo? Esmola, vamos lá, 1, 2, 3, esmola. Você já falou isso para Deus? Eu já. Eu quero eu mesmo meter a mão no bolso, comprar e pagar. Eu preciso disso, para me sentir pelo menos o provedor, o cuidador. Aí eu falei: Deus, deixa eu cuidar de mim. E não é que Deus deixou. E não é que eu me lasquei todinho. Solomina de Marrete. Ele deixou. A partir daquela oração, nenhum tijolo mais, nada. Aí eu saí caçando emprego. Abriu uma porta numa multinacional. Quando eu entrei, meu patrão tinha 2 aviões, 200 carretas, 2.000 e tantos funcionários. Depois ele se candidatou a político no interior, e agora eu fui ajudar ele também. Agora mais 2.500 funcionários na prefeitura. Falei: me achei, é isso aqui.
Eu tinha feito curso de administração de empresas. Falei, é para isso que eu nasci. Guardei minha Bíblia, guardei meus livros. E eu disse para minha esposa, e eu avisei meus amigos, e eu falei para Deus: nunca mais eu vivo de esmola de igreja e eu mexo com esse negócio de pregar o evangelho. Para quê? Não fumei, não prostituí, não traí minha esposa, não adulterei. Eu só saí do propósito de Deus, só. Um dos primeiros sinais de uma pessoa que tem uma chamada mesmo assim, é a fuga. Jonas não quer pregar em Nínive, tem que ir. Abraão não quer matar Isaac, tem que ir. Porque obediência é fazer o que você não quer com excelência. Deus não te perguntou se você quer, Ele só disse que você tem que fazer. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita. Olhe para mim, você é perfeito? Não, por isso que você não entende, porque a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. Para quem? Para Ele. Dois anos, sem ler Bíblia, sem pregar. Eu acho que lá no céu tem uma lista de quem Deus vai moer, de quem Deus vai tratar. Eu fiquei imaginando que tem uma lista. 2 anos depois eu estou lá, vivendo a minha vida, e Deus dando corda. Acho que 2 anos depois, eu estou imaginando, isso não tem na Bíblia, eu estou imaginando. Está lá em Heresiastes, eu estou imaginando aqui. Perto de acrescentares. Deus chamou Gabriel e disse: traz a lista do pessoal que nós vamos começar a bagaçar amanhã mesmo. Quando virou, estava lá, Mac Anderson. Deus disse: pode descer e começa. Susan grávida. Nós tínhamos um filho, agora ela estava grávida de novo. Segundo filho. Fomos ao médico, que era expectativa, né? Toda a família já pensando nos nomes. A médica disse: aparentemente estava tudo normal, só que o coração do feto parou de bater. Primeiro aborto. Ela engravida de novo, tempo depois. Já estava com a gestação mais avançada. Um dia ela me liga de madrugada. E eu estava trabalhando, ela disse: corre para casa. Muitas dores e eu estou sentindo contrações. Deitei ela no meu colo. Ela ia ao banheiro e voltava. Eu passei uma noite inteira assistindo a minha esposa abortar o nosso terceiro filho, que era para ser, né? Nós morávamos no interior, onde estava a empresa, tinha uma casa boa, tinha carro bom. Quando eu cheguei lá de manhã, ela tinha dormido na mãe dela, o portão estava arrombado. Levaram tudo o que eu conquistei em 2 anos. Tudo, não sobrou nada. O ladrão foi capaz ainda. A vizinha veio e disse: parou um caminhão na sua porta. Liguei, polícia não veio, ninguém apareceu. O ladrão foi capaz ainda de ir lá no quarto do meu filho, pegou as roupinhas do meu filho. Foi lá no fundo, ele pisou na lama e pisou na roupa dele para eu ver que ele estava me humilhando. Sozinho ali, eu só deitei e chorei. Cheguei lá e tive que avisar para ela. No outro dia alguém me ligou: Mac, sabe a casa que você estava construindo? Vai lá. Quando eu cheguei, eles haviam roubado o portão da casa. Ou seja, em outra casa. Não na que eu morava, mas no que eu estava fazendo. Quando eu cheguei, que a casa estava sem o portão, o mato dessa altura, uma casa sem acabamento, cheia de mato, cheia de teia de aranha. Eu vi a minha vida naquela casa, suja, sem propósito, sem vida, sem nada. O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. No meio daquele tumulto todo, minha esposa sofrendo muito comigo. Cheguei em casa um dia, ela conversando comigo lá, quase não havia e nem a criança. O meu filho com 2 anos e meio, 3 aninhos. Quando eu olhei para ele no quarto, ele estava conversando sozinho. Eu falei: amor, esse menino está doido, por que ele está conversando sozinho? Ela disse: ele inventou um amiguinho imaginário, porque ele não tem pai para brincar com ele.
Daí a pouco ele veio chorando: pai, o meu amiguinho, ele ficou feio, mostrou os dentes para mim. Quando eu peguei ele no colo, que levei no quarto, eu me arrepiava todo. Ele disse: lá pai, ele virou uma cobra, está na janela. Porque casa que não tem sacerdote é território do inimigo. Eu cansado de tudo aquilo, perdendo as coisas, roubo, confusão, aborto e um monte de coisa ruim acontecendo. Fomos para Caldas Novas, um dia eu estava agoniado, eu subi no 11º andar, lá em cima, e disse: eu vou me lançar. O diabo gritava no meu ouvido: você é um fracasso, um obreiro fracassado, um pai fracassado, um marido fracassado. Voltei de lá com muita dor. E um dia, no meio de todo esse processo que estava machucando muito, eu fui com meu patrão para Brasília, no avião dele. E na volta, estava eu, meu patrão, a esposa dele e os 2 pilotos. Depois de 2 anos, dentro do avião, meu patrão e a minha patroa dormiram. E depois de 2 anos, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: você já prestou atenção no seu patrão, que tem milhões e só tem a 5ª série? Um cara extraordinário, sensacional no que faz. E agora, além de ser um excelente empreendedor, é político, e político com excelência. Olha a esposa dele, olha os dons, olha o comandante Mauro. Desde criança sonha estar aí, já te contou a história dele. E aí Deus foi me contando e lembrando a história de cada um. É como se a janela do céu se abrisse e Deus disse: e você, Mac? O que você está fazendo aí? Cadê os sermões, as mensagens? Cadê sua mulher? Cadê seu filho? Cadê os seminários? Mac, que você está aí? E aí eu comecei a ficar inquieto. Antes do avião pousar, eu já tinha ligado para alguém para buscar ele. Quando eu disse, falei: não vou te levar em casa, o motorista está chegando, ele te leva. Eu preciso encontrar minha esposa, eu vou lá na casa da minha sogra. Quando eu cheguei, era uma janta. Quando eu sentei na mesa, tinha um baixinho careca sentado lá na ponta, com um cara de profeta. E quem está fugindo não gosta de profeta. Deus nunca falou comigo assim: eis meu filho, fofucho do papai, cotoco da mamãe. Não, nunca, Deus nunca falou. Deus nunca, ele sempre fala assim meio nervoso. E aí, quando eu percebi que a gente ia ter que orar no final da janta, eu fui para levantar, minha sogra me segurou, falou: não, vamos orar, porque sogra é para isso, né? Ela me segurou e disse: nós vamos orar. Quando a minha sogra disse: Senhor meu Deus, o irmãozinho lá na ponta, e veio, pegou aqui, ó, me arrastou. Espera aí, segura aí. Ele colocou na parede e disse: covarde, você nunca deixou cuidar de você. Vive uma vida pequena, uma vidinha rasteira, quer cuidar de você mesmo. Deixa eu cuidar de você. Larga tudo e vem. Essa última oportunidade. Falei: entendi. Eu estou entendendo. Deus falou com quem? Deus não falou com o meu patrão. Falei para ele: estou indo embora. Para onde? Sei não. Fazer o quê? Nada. Cheguei na casa da minha sogra, falei: cadê aquele barracão? Está ocupado. Eu não tinha casa, perdi carpete, não tinha nada. Ela falou: tem um quarto. Eu que andava de avião, de carro importado, tinha mais de 4.000 funcionários para a gente coordenar. Agora eu, minha mulher e um menino. Um quarto, um colchão, um berço e uma arara com roupa. Sabe quanto tempo? 9 meses. Fazendo o que, pastor? Sentado no chão, preparando mensagem. Que eu não tinha o que fazer mesmo. Para pregar onde? Sei lá, estava escrevendo. Nossa, mas eu li a Bíblia. 9 meses depois, meu patrão me ligou. Falei: não vou voltar. Não precisa voltar não. E o povo tudo chamando eu de doido. É que Deus fala só com você, né?
vem cá. Fui lá. Quando eu cheguei, ele falou para mim assim: você está construindo uma casa? Eu falei: não acredito que você está perguntando isso para mim, ué. Porque eu fiquei com ele 2 anos. Ele nunca me deu nada. Agora que eu saí, quem contou para ele? Aí eu questionei: por que você está falando isso agora? Ele falou: porque agora é o tempo de Deus. Aí eu descobri que você está fazendo uma casa, parece que está até parada. Eu reuni seus amigos, tudo que você fez aqui, ó, na empresa, os diretores, todo mundo. A gente resolveu te dar uma oferta. Ela abriu uma gaveta, começou a tirar pacote de 50. Aí falou: você aceita a oferta? Eu falei: bem-vindo, em nome de Jesus. Retomei a casa. Um amigo meu me ligou: Marco, eu estou aqui nos Estados Unidos, já moro aqui há 7 anos, não voltei mais no Brasil. E aí, rapaz, tem uma semana eu não durmo, só pensando, eu sonho com você, o que está acontecendo? Eu falei: não tinha, na época não tinha WhatsApp nem nada, isso foi 15 anos atrás. Aí eu falei: não, eu estou fazendo a minha casa. Eu falei: então deve ser isso. O que você está fazendo? Ele falou: agora falta pôr o piso. Quanto que é o piso? Tanto. Ele foi me dando, eu fui ganhando. Aí a casa ficou pronta. Um amigo meu foi lá em casa, falou: rapaz, sua casa é bonita, mas não tem nada dentro. Eu falei: não, o ladrão levou. Você chegava na minha casa e falava: Pai do Senhor, Senhor. No outro dia ele me ligou e disse: você podia ir lá na minha empresa. Quando eu cheguei lá, tinha um caminhão baú lá no fundo. Ele disse: abre aí. Todos os eletrodomésticos novos de uma casa. O outro cara me ligou e disse: o ladrão roubou sua cama. Eu falei: rapaz, você não entende nada de assalto, né? Roubar a cama, irmão? Rapaz, é porque eu comprei uma cama king size, enorme, novinha para você. Eu falei: bem-vindo, em nome de Jesus, pode mandar entregar lá em casa. Vou resumir: eu ganhei mais de 20 camisas, vários sapatos. Na época eu ganhei 3 celulares, ganhei 2 notebooks e um computador de mesa. E fui ganhando. Um cara me deu um carro. Esse ano eu ganhei um carro, agora em março. É o 6º carro que eu ganho. Mas esse foi o primeiro carro que eu ganhei. Início de ministério, eu não pregava em lugar nenhum ainda. Eu nem tinha saído para pregar, Deus já tinha começado a me presentear. Aí um dia, gente, eu acordei de madrugada. Não sei se quando você comprou sua casa nova, primeira vez, parece que você fica assim meio. Eu gastei R$100 para fazer a casa. Foi o único dinheiro que eu dei para um pedreiro lá, não gastei mais nada. Acordei, comecei a: Josué, pode vir para cá, vem para cá. Aí acendi as luzes. Aí eu fui lá no guarda-roupa, peguei, eu tinha ganhado acho que uns 5 ou 6 ternos, mais de 20 camisas, os sapatos, os celulares, os computadores, saí ligando tudo. Aí eu fui lá e abaixei os vidros do carro, liguei a luz da garagem, liguei a luz da casa. Era 3 da manhã, todo mundo dormindo, eu deitei no chão e disse: Deus, para que tudo isso? Quem precisa de 3 computadores? Para que esse tanto de roupa? Quem precisa de tudo isso? Deus disse: gostou da esmola? Duas coisas o Espírito Santo me disse aquele dia: o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus, porque a provisão segue o propósito. Segundo, Deus é exagerado em abençoar. Nada vai te faltar. Vai doer, mas toda ferida tem propósito. Você precisa parar de fazer disso uma prisão, começar a fazer disso uma lição, porque agora você tem uma cicatriz, que é a sua credencial para romper no reino de Deus e cumprir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Você pode colocar em pé? Levante-se que eu vou orar por você. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui. Hoje de manhã, já teve ontem. Mas eu queria que você orasse com alguém que está perto de você. Alguém que precisa de uma oração, que precisa de um abraço. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Comece a orar por alguém agora e deixa Deus usar você, vai. Oh Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Deus.
Talvez nós não estejamos entendendo, mas o Senhor está fazendo. Ore, 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 ore. Deixa Deus usar você. Tem gente sendo curada. É uma tarde de cura, é uma tarde de restauração. O mesmo que permitiu a ferida, Ele está ligando, Ele está cuidando. Ei, pastor, eu sei, está doendo por causa do filho, está doendo por causa do divórcio, está doendo por causa da perda, mas Deus hoje está escrevendo uma nova história. Tá chorando porque se você tem um Deus ore, que cuidar de você, ore, ore pastora, ore pastor, chore. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.